Bom, então agora que vocês já entenderam quais são os diferentes tipos de ovo, a gente pode passar para a próxima fase, que é a fase de blastulação, a fase de formação da blástula. Começa a clivagem, divide e multiplica, a mórula incha e vira uma blástula. Bom, o que é a fase de blastulação? A fase de blastulação é a fase justamente onde acontece a divisão celular e a multiplicação celular para que o embrião passe de uma célula só, né, o ovo ou zigoto, e se transforme numa massinha de células, que seria aí o primórdio do embrião. Tá? Esse processo de multiplicação celular, ele é muito semelhante a qualquer tipo de divisão celular que vocês já tenham estudado. A diferença é que nesse processo de divisão celular não há a fase de crescimento da célula, que é aquela fase chamada de intérfase. A gente não tem a intérfase, então a célula não cresce, divide, se divide. Não tem essa fase de crescimento. Ela só vai dividindo, como se fosse uma fissão, né? Uma cisciparidade que a gente vê aí nos organismos unicelulares. O embrião ele não muda de tamanho, ele permanece basicamente com o mesmo tamanho. O que muda é a quantidade de células que ele tem. Então você vai aqui, ó, uma célula que se torna duas, né? Duas que se torna quatro, quatro que se torna oito, oito que se torna 16, 16, 32, 32, 64. Igual os videogames, né? 4 bits, 8 bits, 16 bits, né? Ou era boa a era do videogame dos 16 bits, né? E assim por diante, né? Vai aumentando a quantidade de células e o organismo vai se tornando cada vez mais multicelular. Então, esse processo de divisão celular é chamado de clivagem. Né? Ou divisão celular, né? Divisão sem alteração de tamanho. Mais importante do que o número de células que é formado, que isso é padrão, todo animal vai passar por isso, porque é matemática, né? 2 vira 4, 4 vira 8, 8 vira 16, isso é basicamente matemática. Mas mais importante do que a quantidade de células é a forma que essa clivagem acontece, a forma que a divisão da célula acontece, a posição das células nessa estrutura, né, nesse embriãozinho, e o movimento que essas células estão fazendo enquanto elas estão clivando, enquanto elas estão dividindo. Então é importante entender isso, a forma da célula, o movimento e a disposição, a posição, né? Localização dessas células nessa estrutura. Então, nesse processo de clivagem, a gente identifica, então, duas estruturas. A primeira é o zigoto, ou célula-ovo, e no final desse processo, você tem uma estrutura que é chamada de mórula. Essa estrutura aqui é chamada de mórula, que parece com uma amora, né? Uma amorazinha, aquela frutinha, e daí vem a palavra mórula. Mórula significa amora, né? Vai entender esse cientista que dá esses nomes para esses negócios, né? Esse é o início do processo de desenvolvimento. Até mais ou menos aqui é igual para todos os animais, mas a partir daqui vai diferenciando, dependendo do animal, do tipo de animal. É muito importante vocês entenderem que o processo de clivagem, né, ele não é igual para todos os animais. E a diferença vai estar justamente na quantidade de vitelo que o ovo tem, né, dentro dele. Por isso que eu falei dos tipos de ovo anteriormente. Senta que lá vem a história.
Quando vai acontecendo o processo de clivagem, a clivagem acontece igual quando você corta um bolo, tá? O corte acontece da superfície da célula em direção ao seu interior. Então, a membrana ela vai invaginando e criando um septo que separa a célula. Essa invaginação da membrana plasmática, ela é super de boa quando acontece no citoplasma. Então, a membrana entra... Tô cortando, sai da frente... E ela divide a célula. Mas quando chega no vitelo... O vitelo já cria uma resistência. Porque ele é muito denso, né? Muito grosso. Então a membrana tem dificuldade para cortar a parte da célula que é o vitelo. A clivagem desacelera. Ela vai acontecendo mais devagarzinho. Tá? Então ela vai rápida no citoplasma e devagarzinho dentro do vitelo. Quando o ovo é isolécito, isso não é problema, porque o negócio corta todo, né? Cortei aqui, igual o seu Madruga, né? Cortei aqui, pronto. Agora imagine que a máquina continua andando e vai indo, cortando, vai cortando, vai cortando. Espera. Eu posso dizer minha última vontade? Não! Ai. Dividiu a célula. Agora, quando tem o vitelo, né? Quando o ovo é, por exemplo, mesolécito ou telolécito, o vitelo atrapalha esse corte. E aí a membrana vai mais devagar. Só que, à medida que uma parte da membrana está cortando, a próxima parte que vai cortar não espera a primeira acabar. É afobado. E já quer cortar a próxima metade. Né? Então, enquanto essa aqui está cortando nesse sentido, o outro corte já está vindo aqui em cima para cortar de novo, antes desse aqui acabar. E aí, no polo germinativo da célula, no polo animal, você já tem quatro pedaços, 4 fatias. E lá no final, você ainda está em 2, né? Você ainda está cortando, fazendo o primeiro corte. Qual que é a consequência disso? À medida que isso vai acontecendo, você vai gerar células de diferentes tamanhos. A parte do citoplasma, que é cortado mais rápido, vai fazer células pequenas. E a parte do vitelo, que é cortado mais devagar, vai fazer células grandes. Então, você vai ter no final uma estrutura que tem formato celular diferente. Tá vendo? Olha a diferença desse estágio de 8 células. Você cita estágio de 8 células. Você tem células menorzinhas no topo, no polo animal, e células maiores na base, no polo vegetal. Então, todas as células da mórula são chamadas de blastômeros. Blasto significa embrião e mero, parte. Então, são partes do embrião. Então, esses blastômeros, eles acabam ficando com tamanhos diferentes. Você tem micrômeros, que são blastômeros pequenos, e macrômeros, que são blastômeros grandes. Se o ovo é telolécito, o troço é ainda pior, porque no ovo telolécito, a membrana desiste. Ela fala, não vou cortar esse vitelo aqui não, chega, cansei. E aí, a parte do vitelo nem é cortada. E a clivagem fica limitada àquele disco germinativo no topo da célula ovo. Olha que coisa mais maluca do mundo. E é lógico, essa diferença no tamanho das células e no corte vai ter consequências no resto do desenvolvimento embrionário. Mas entendam só que esse processo de clivagem ele vai diferir entre espécies, porque cada espécie vai ter um tipo de ovo, e cada ovo com um tipo diferente de vitelo, que vai determinar como que os cortes vão acontecer, né? E os tipos de células que vão se formar. Ó, vamos dar uma olhada aqui, ó. Nesse quadrado que está marrom claro, né, meio amarelado, eles são meio daltônicos, viu, gente? Então eu posso falar a cor esquisita. Mas nessa parte aqui, essa primeira parte, você tem o ovo isolécito, que vai sofrer uma segmentação que é chamada de segmentação total igual. Total porque a célula toda é cortada, né? Toda célula ovo sofre clivagem e forma blastômero do mesmo tamanho. Então, total igual, blastômeros iguais. Então, aqui tem vários tipos de segmentação do tipo holoblástica, né? Ou total igual. Já aqui, ó, de rosinha, quando o ovo ele é mesolécito, então, né, meio a meio, tem bastante vitelo, então vai acontecer aquele atraso no corte do vitelo, então eu vou formar células menores no polo animal,
né, os micrômeros, e células maiores no polo vegetativo, ou macrômeros, tá? E aí o embrião fica daquela forma que está lá no finalzinho, ó, tá? Parecendo aquele bolo que ficou torto, né? Um bolo que não cresceu direito. Aqui, ó, o tipo de segmentação, clivagem holoblástica, ou seja, total, todo o ovo é cortado, mas ela é desigual, ou seja, não forma blastômeros do mesmo tamanho, né? Com vitelo, blastômero maior, sem vitelo, blastômero menor. Daí no verdinho você tem o tipo de segmentação do ovo telolécito, né, ou megalécito, onde você tem a clivagem fica restrita ao topo da célula, ao disquinho germinativo, que é o que está mostrando aqui, certo? Só o topinho da célula divide. E aqui a segmentação superficial, que é a dos artrópodes, do ovo centrolécito, onde a segmentação vai ficar restrita à superfície do ovo, né? Aquela capinha superficial onde está o citoplasma. O núcleo que está no meio, ele sofre várias divisões nucleares, só o núcleo divide. Depois esses múltiplos núcleos migram para a superfície do ovo, e aí a membrana plasmática vai dividindo esses núcleos em diferentes células. E aí você forma uma capinha de células e um meio de vitelo. Por isso que chama divisão superficial, tá? Mas é importante vocês terem uma ideia que isso varia, esse modo de segmentação varia entre as espécies. Aqui eu trouxe 3 exemplos. Então aqui o anfioxo, né? É um tipo de protocordado que tem o ovo isolécito. Então a gente vê que a divisão acontece com as células mais ou menos iguais, né? Então forma várias células mais ou menos iguais. Aqui a gente tem o anfíbio, que é um tipo de ovo mesolécito. Então você tem macrômeros e micrômeros. E aqui nessa terceira coluna a ave, que tem a segmentação discoidal, né? Só naquele disquinho, e o vitelo fica indivisível. No final desse processo, no final da blastulação, a gente tem a formação de uma estrutura que é chamada de blástula. Né? A blástula, aí quando o professor vai explicar a blástula, normalmente ele fala assim, ó, a blástula é uma estrutura em forma de esfera, certo? Onde aquela massa de células, que é a mórula, vai acumulando líquido no interior dela e se expandindo, criando uma estrutura que tem formato de bola, como se fosse uma bola de futebol, onde a capa, o couro da bola de futebol são as células, e o interior dessa bola, onde está o ar, né, da bola, seria líquido, se você pensa na blástula, né? Então, a blástula é formada por 2 partes. Pode conferir aqui nesse desenho. A superfície da celular, que é chamada de blastoderme, ou pele da blástula, e o interior cheio de líquido, que é chamado de blastocele, ou cavidade da blástula, né? Caverninha da blástula. Tudo bem? Então, normalmente a gente explica assim, mas isso aqui é para um ovo isolécito. Quando o ovo é do tipo mesolécito, aí forma também a blastocele, mas a parte vegetativa do ovo ela é mais gorda, né? Ela tem uma massa de células. E a blastocele fica restrita à parte vegetativa do ovo. Então, como vocês estão vendo aqui nesse desenho, a blastocele fica empurrada para a parte vegetativa do ovo. Agora, se você tem um ovo telolécito, não tem como formar uma esfera, porque o que está dividindo é só uma plaquinha, um disco. Então, não tem como formar uma bola. Então, a blástula no ovo telolécito, ela já tem formato de placa. É uma plaquinha cheia de camadas, tá? Igual tá mostrando aqui, ó. E a gente não consegue ver blastocele. Você só tem a blastoderme, que nesse caso é chamado de blastodisco. Um biólogo adora nome, né, gente? É blastoderme em forma de disco. Aí é chamado de blastodisco. Tanto a mórula quanto a blástula, ela pode ocorrer na forma de bola ou na forma de disco. Né? E na hora quando for a blástula, é importante observar se a blastocele ocupa todo o interior, se está restrita a uma metade do embrião, ou se praticamente nem existe, ou é bem limitada a um espaçozinho entre as camadas de célula. Ok?
Bom, eu vou chamar atenção para 2 tipos principais de clivagem, que é esses que tá aqui, ó. Atenção, preste muita atenção. Então, vou chamar atenção para 2 tipos principais de clivagem, que é a clivagem do tipo espiral e a clivagem do tipo radial, tá? Todos os dois é para a formação da mórula e depois da bláscula, tá bom? Então, o que é o tipo de clivagem radial? Na clivagem radial, a célula divide, ó, você tem uma, divide em 2, aí as 2 dividem em 4. Aí quando você olha, os 4 dividem em 8. Aí quando você olha a mórula na fase de 8 células, você vai ver que cada célula é empilhada, uma em cima da outra, formando como se fosse uma pilhazinha de bolas. E essa pilha de bolas, ela tem simetria radial. Qualquer corte que você fizer nessa mórula, você vai ter partes iguais formadas, certo? Então, você vai ter partes iguais. Então, é simetria radial. Agora, na clivagem espiral, no começo, até que acontece essa simetria radial, mas chega num ponto que as células meio que começam a uma fugir da outra e elas vão se torcendo. Ocorre uma torção da mórula, como se eu pegasse essa mórula aqui, ó, e fizesse uma torcida nela. E aí os blastômeros tomam uma forma espiralizada, como se eles estivessem em espiral e não empilhado, certo? E aí esse tipo de clivagem é chamado de clivagem do tipo espiral. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Então é muito importante que vocês guardem esses 2 tipos de clivagem. Clivagem do tipo radial, com simetria radial, e a clivagem do tipo espiral, com as células distribuídas de forma espiralada, né? Uma do ladinho da outra, formando uma espiral. Então esses são os 2 tipos mais importantes de clivagem que a gente precisa guardar. Ok?